Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a carta de intenção. Bom, esse documento que muitas vezes preocupa muitos professores em todo ano letivo, né? Todo início de ano letivo e meio do semestre. Ele é um documento que começou a ser implantado ano passado na rede municipal e ele vem para somar, né? Uma ação para somar planejamento e a organização das atividades realizadas nas escolas. E hoje eu vou explicar um pouquinho sobre ele de maneira bem simples, de forma que vai garantir que ao final você vai conseguir escrever a sua carta sem grandes dificuldades. Vamos lá? Bom, a carta de intenção, ela surgiu norteada nesses principais documentos da rede. É possível encontrar todos esses documentos na internet, no próprio site da SME, para baixar, mas geralmente as escolas possuem esses documentos, né, que são os indicadores de qualidade, os padrões básicos de qualidade na educação infantil, o currículo da cidade para a educação infantil, o currículo integrador, o caderno do Parque Sonoros, e aqui eu coloquei isso em vermelho, o PPP da unidade, que dentro desse documento ele também vai somar para pensar a escrita dessa carta. Bom, então a carta ela é um instrumento de registro que pretende comunicar de forma muito objetiva quais são as intenções pedagógicas das professoras durante o ano letivo. É importante falar que não tem um modelo pronto. Cada carta vai ser uma, porque cada professora vai trabalhar com atividades, cada turma é uma turma, né? Então não é um modelo pronto. E é por isso que todo ano, né, cada mudança de ano, cada mudança de turma, a gente refaz essa carta. Ela é um momento de autoria e reflexão de cada professor. Para começar, a carta é bom dar uma retomada no PPP da unidade. Acho que a maioria já teve contato com esse documento, né? E nesse princípio, para escrever a carta, ele é fundamental para retomar os princípios e as metas da unidade para aquele ano, para que a sua carta esteja em consonância com o PPP. Então, é importante nesse primeiro momento você não apenas dar uma olhada nos outros documentos, né, como o currículo da cidade, os indicadores de qualidade, como no PPP, porque ele realmente vai nortear o que deve ser feito, né, o que a escola tem que garantir para os bebês, para as crianças, e que tem que ser contemplado na sua carta e no seu projeto anual, né, de forma geral. Quando a gente pensa em carta, lembramos da categoria do gênero. Geralmente, ela aproxima e comunica. E esse é o objetivo da carta, o de comunicar a toda a comunidade escolar, equipe gestora, coordenadores, diretores, professores, não só você, mas os professores que trabalham na sua unidade. E aqui eu grifei em negrito responsáveis, que é um tema que a gente vai conversar mais um pouquinho daqui a pouco. Então, a carta ela surgiu como uma forma de olhar para o cotidiano pedagógico de uma forma não tradicional. Ela vai nos ajudar a fazer uma mudança no conceito do planejamento anual para uma carta de intenções. Dentro de um planejamento não engessado, respeitando e ouvindo as diferenças e necessidades, interesses e necessidades de bebês e de crianças. Então, a carta ela vem para quebrar mesmo esse paradigma de planejamento anual engessado, tudo igual para todos. Ela traz um caráter único que cada professor, dentro da sua singularidade e da singularidade da sua turma, pode escrever uma carta com os objetivos e atividades pensados nos interesses e nas necessidades do seu grupo, né? Então, a carta ela vem para realmente ver o aluno mais de perto, ver a criança mais de perto, ver quais são suas necessidades e ter esse olhar mais profundo, mais único, né? Esse protagonismo para as crianças. É importante falar aqui que a carta de intenção não é mais um documento burocrático que a gente tem que entregar no início ou no fim ou no começo de um novo semestre. A carta ela vem como um instrumento de registro que se comunica com todos os outros instrumentos da unidade. Ela é aberta e flexível. E isso é bacana porque ela pode ser revisitada ao longo do ano e incluir aquilo que a gente observa de interesses, de necessidades do bebê e das crianças. Então,
Conforme você vai observando e registrando as atividades da sua turma, as necessidades, né, a especificidade de cada criança, você pode alterando, incluindo ou retirando atividades ou projetos que você tinha pensado para realizar. Então, ela é bem maleável, você pode estar sempre voltando, editando, melhorando a carta. Ela precisa ser escrita no início do ano, geralmente em fevereiro e logo do retorno das férias do meio do ano, e ela é revista a todo momento. Ela ajuda no planejamento contínuo das atividades, nessa reflexão do que se vai oferecer, por quê e como. Além de aproximar as famílias das atividades realizadas diariamente. Muitas vezes, até apenas o PPP, a família muitas vezes não sabe o que de fato as crianças realizam dentro da unidade escolar, né? E o PPP é um documento extenso, muitas vezes os pais não têm paciência, né, os responsáveis, e a carta, por ter esse modelo dinâmico, comunicativo, ela vai trazer de forma sucinta, de forma direta, de forma que os responsáveis consigam compreender o que está sendo trabalhado com aquelas crianças, o porquê, e que aquilo está sendo baseado nos documentos norteadores da Secretaria de Educação, né? Então, além de trazer essa transparência para o trabalho realizado, ele aproxima a escola, ele aproxima a família e convida a família a fazer parte, né, da vida escolar das crianças. Bom, a carta, ela é uma atividade autoral, como eu já mencionei. Ela não tem modelos fixos, nem linguagem rebuscada. Exatamente por isso, né? A carta ela é para aproximar a família. Então, se você coloca uma escrita de difícil compreensão, vai ter um efeito ao contrário, você vai acabar afastando essa família ainda mais. Ela deve ser apresentada a toda a comunidade educativa. Uma carta por professor ou agrupamento. Bom, vamos voltar um pouquinho. Aqui nesse parágrafo sobre deve ser apresentado para toda a comunidade educativa, na unidade que eu atuo, logo após a escrita, nós costumamos anexar essa carta na porta da sala, ou na parede, enfim, em um lugar bem visível para que quem venha deixar as crianças retirar possa, enquanto espera nessa organização da saída ou da entrada, dar uma lida na carta, já ter contato com esse documento. Além de ser enviado uma cópia, né, para os responsáveis. Bom, e esse parágrafo aqui, esse último parágrafo sobre uma carta por professor ou agrupamento, ele está grifado aqui porque essa carta ela pode também ser um exercício autoral coletivo. O que isso quer dizer? Que as professoras do berçário, as professoras do minigrupo 1, minigrupo 2, elas podem se juntar e fazer uma carta única. Isso é uma maneira de se pensar, né, as atividades no coletivo, pensando nas diferenças de cada turma e trabalhar em conjunto. É uma maneira bacana também, né? Tem seus prós e seus contras, e aí vai caber de cada gestão, de cada coordenação, se organizar da melhor forma e decidir se é melhor uma carta por professor ou uma carta por agrupamento. Na unidade que eu atuo, a gente faz uma carta por agrupamento, e para facilitar, eu gosto de fazer dessa forma. Eu escrevo um rascunho das atividades, dos projetos, de tudo que eu quero englobar na minha carta, e as outras professoras fazem isso. Nós nos reunimos e juntamos, né? E montamos juntas a carta. Dá certo, dá um pouquinho de trabalho, mas é uma maneira bem bacana de você refletir sobre aquilo que você quer, né? Aplicar com as crianças e conhecer também os outros projetos da unidade. Então é um momento de interação bastante reconfortante, né? A gente vê que a gente não tá sozinha, que as outras professoras também têm dificuldades, facilidades, e de interação. Bom, aqui, apesar de não ter um modelo pronto, eu quis colocar essa aqui como uma base, para quem está começando do zero, como é escrever essa carta. Então, eu coloquei um trechinho, né, alguns trechos de uma carta que eu já escrevi no ano passado, mas para vocês terem como base, ok? É claro que aqui vocês vão pensar dentro da realidade de vocês, das atividades, da sua visão, né, da visão da unidade que você atua. Então, ela tem que ser alterada de forma autoral. Então, mas eu coloquei algumas coisas que eu acho básica que tem que ter numa carta para ela ficar bem objetiva, bem clara, cumprindo o seu papel. Então, data, cidade, dia, mês e ano, isso é fundamental,
porque como você vai fazer ela semestralmente, né, para você também não acabar se perdendo de que, quando eu fiz essa carta, de que turma que era, é importante, igual uma carta tradicional, você colocar a data. Então, eu coloquei aqui, no ano de, aí coloco o ano vigente, nós, professoras, eu coloquei o nós, porque como nós escrevemos por agrupamento, a gente já coloca nessa forma plural. Se você for escrever sozinho, é só mudar. Eu, professora, tá? Iremos trabalhar diversas atividades baseadas nos principais documentos e normativas, em especial o Currículo Integrador da Cidade de São Paulo para a Educação Infantil. Eu especifiquei esse porque ele é o que mais norteia nossas atividades, assim, em especial, a gente dá uma, por ele ser integrador e por ele conter muitas coisas bacanas, a gente usa muito, mas aí também vai de cada professor, se você se sentir à vontade com outro documento, vale a pena citar. Durante todo o ano, as diversas atividades lúdicas a serem realizadas têm o importante objetivo de propiciar uma aprendizagem significativa para as crianças, para que elas se tornem cada vez mais autônomas, reconheçam seus pertences, sua utilidade, saibam utilizar o banheiro, se alimentar sozinha, ter ações de autocuidado, entre outras coisas. Aqui a gente tentou colocar de maneira bem objetiva tudo que a gente faz durante o nosso dia com as crianças, que é a alimentação, que é ensinar a guardar os pertences, o desfraude. Essa carta eu escrevi, eu estava numa turminha de mini grupo 1, então a gente ainda trabalhava fortemente o desfraude, foi por isso que eu coloquei como um objetivo a ser alcançado, né? Então, nesse meinho da carta, nesse segundo momento, você vai colocar o que você já faz, né? De forma diária, dentro da rotina, contações de história, rodas e o porquê. E em seguida você vai falar os projetos. Aí, de novo, é importante você ter acesso, com o PPP, porque você já vai ver os projetos anuais da unidade. Geralmente tem 1, 2 ou 3 ou até mais. E você vai poder colocar os seus próprios projetos. Por exemplo, na minha unidade a gente tem os projetos anuais e a gente tem essa liberdade de criar os nossos projetos para entender as diferentes necessidades das crianças da nossa turma. Então, nesse espaço onde a gente coloca os projetos, higiene, alimentação, meio ambiente, e tem um espaço para colocar os nossos. E o que a gente quer alcançar com esses projetos, de forma bem sucinta. Ao final do ano, esperamos que cada criança tenha vivido importantes experiências que possam ajudar no seu desenvolvimento. Também esperamos que as famílias conheçam um pouco mais do nosso trabalho desenvolvido em nossa escola, em nossa unidade, em nosso SEI, tá bom? Pode ir mudando as nomenclaturas. Atenciosamente, as professoras. Aí, nesse trecho, as professoras colocam o nome dela inteiro e assinam. Então, esse é um modelinho. Então, eu cortei algumas coisas para não ficar muito extensa, né? Mas esse é o básico de uma carta. Então, é ter cidade, dia, mês e ano. Falar quem está escrevendo essa carta, de qual agrupamento, as atividades que você vai querer trabalhar e por que é importante trabalhar essas atividades, no que você é baseada. Falar um pouquinho de como vai ser essa rotina. Falar dos projetos, tanto os da unidade quanto os da sua turma. E o que você espera alcançar no final do ano, né? Então, a carta, olhando dessa forma, ela parece simples, mas ela envolve muitas reflexões, ainda mais no começo do ano, quando geralmente a gente não conhece a turma que a gente vai ficar. Então, ela é um pouco mais complexa de se escrever. Mas quando você para refletir com o PPP, com os documentos norteadores, eles já te dão uma boa base. E como ela é maleável, como eu disse no começo, você pode colocar aqui, e nada te impede daqui a 2 meses você mudar. Falar, olha, a maioria das minhas crianças já estava desfraldada, então aqui eu vou tirar o desfraude e vou acrescentar uma outra atividade que eu estou vendo necessidade. Eu coloquei com o projeto Meio Ambiente, mas minhas crianças adoram falar sobre higiene. Então eu vou tirar, ou eu vou dar mais ênfase a esse projeto ou ao outro, eu vou colocar esse. Então, a carta é uma maneira de auxiliar mesmo, assim, de trazer o planejamento para mais próximo do professor e dar essa autonomia para o professor, eu vejo desta forma. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem mais dúvidas sobre a carta, sobre como escrevê-las, o que pôr, o que não pôr, podem colocar nos comentários que eu vou estar respondendo.
Não esqueçam de curtir, de compartilhar, se você souber alguma amiga ou algum amigo professor que não tá conseguindo escrever a carta, mostra o nosso vídeo para eles, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês. Obrigada e tchau, tchau!